Olá, seja bem-vindo a esse momento da palavra. Eu creio que o Senhor quer mover sobre a sua vida, transmitindo a você o conhecimento de Deus pela palavra. Nós estamos numa série sobre o Espírito Santo. Nós queremos entender e mergulhar mais na realidade de quem é o Espírito Santo. Como nós podemos relacionar com o Espírito Santo. Mas antes de entrar na palavra propriamente dita, eu preciso lembrar você qual é o valor central que rege e move o movimento Convergência. Nós, aqui no movimento Convergência, cremos que a presença de Deus, ela é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Isso significa, em outras palavras, que tudo na nossa vida, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, tudo no nosso dia a dia, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, tudo tem a ver com a presença de Deus. O sentido de tudo na vida é criar um ambiente para essa presença, é ter experiências mais profundas com essa presença. No Salmo de número 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Essa alegria é o anseio mais profundo do coração humano. É o anseio que todo ser humano tem, é ser plenamente alegre. E porque nós cremos que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano, por isso nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós falamos o termo presença de Deus, em alguns casos, dependendo de como você pensa, presença de Deus pode ser um termo vago, pode se referir a uma coisa distante ou etérea e não relacional. Mas a presença relacional de Deus, ela não é uma coisa, ela não é algo. A presença relacional de Deus é uma pessoa, é alguém, é o Espírito Santo. Na minha jornada pessoal, foi assim que eu comecei. Logo quando eu converti, eu não tinha muito conhecimento sobre o Evangelho, sobre perdão de pecados. Eu sabia de maneira geral que eu tinha sido perdoado dos meus pecados, que se eu pedisse perdão, Deus me perdoava. E infelizmente foi assim. Infelizmente, eu não tive muita profundidade nos fundamentos, nas riquezas do Evangelho. Isso veio anos depois e foi realmente um elemento defeituoso na minha vida. Mas Deus, Ele é soberano e nos sustenta apesar de nossa ignorância. Mas acontece que nessa época, quando eu tinha ignorância em relação a várias áreas do Evangelho, existia uma área específica do Evangelho que eu fui profundamente impactado e que eu andei de maneira muito precisa nela, que é a questão de que o Espírito Santo é uma pessoa. No início da minha jornada, e eu sei que no início da jornada de muitas pessoas, eu li o livro Bem-vindo Espírito Santo, ou Bom Dia Espírito Santo, eu não lembro mais, e também li o livro A Unção, os três do mesmo autor chamado Benny Hinn. E hoje em dia eu sei que entre os cristãos existem diversas opiniões sobre ele ser um autor, um pastor que afirma coisas que algumas pessoas não concordam, sobre o estilo de vida dele, questão de finanças e tudo mais. Mas a questão é que, na minha ignorância, eu li o que estava escrito e eu criei.
e o que ele falou, muitas coisas que ele falou no livro dele, eu realmente não lembro. Mas existe um ponto que ele enfatizava no livro, e que foi esse ponto que eu, por assim dizer, acampei ao redor. Esse ponto é que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força, não uma influência, não uma pomba, não, uma pessoa. Uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem emoções. Eu tenho aqui alguns versículos que mostram como que o Espírito Santo é uma pessoa, porque o que esses versículos mostram aqui são a prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, porque são coisas que somente uma pessoa poderia fazer. Por exemplo, em João 14, 26 e em 1 Coríntios 2, versículo 13, nos diz que o Espírito Santo ensina. Somente uma pessoa ensina, uma força não ensina. É preciso racionalidade para ensinar. O Espírito Santo possui razão, o Espírito Santo possui racionalidade. Em Atos 15, versículo 28, quando os apóstolos dizem, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, isso nos dá a entender e nos mostra claramente que o Espírito Santo toma decisões. O Espírito Santo toma decisões. Ele é uma pessoa. Em Atos, capítulo 5, versículo 13 e 4, aquele caso de Ananias e Safira, e o apóstolo Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Ora, é possível mentir para ele, só é possível mentir para uma pessoa, não é possível mentir para uma coisa, não é possível mentir para uma força. Você não mente para o vento é uma coisa, você não mente para uma pedra, a pedra é uma coisa, você mente para pessoas. Em Atos 16, do versículo 6 e 7, Paulo está indo pregar e ele diz que o Espírito de Jesus impediu ele. Ou seja, ele impede as pessoas de fazer coisas, de falar coisas, ele impede porque ele é uma pessoa. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer que ele concede dons, mas ele concede dons segundo lhe apraz. Ele usa essa expressão em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 11, ele concede dons de acordo com sua vontade, conforme lhe apraz. Ora, se ele tem vontade para tomar decisões na distribuição dos dons, é porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Em Romanos 8, versículo 16, diz que ele testifica. Em Hebreus 10, versículo 29, diz que ele pode ser ultrajado. Se ele pode ser ultrajado, ele é uma pessoa. Em Atos 8, 29, em Atos 13, versículo 2, ele fala. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa. Em Efésios 4, versículo 30, Paulo diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Se ele pode ser entristecido, ele é uma pessoa. Em Romanos 8, versículo 26 e 27, fala sobre a mente do Espírito e diz que ele intercede por nós. Ele tem uma mente, ele intercede, ele é uma pessoa. João 15, versículo 26, diz que ele dá testemunho de Jesus. João 16, versículo 14, diz que ele glorifica a Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que ele conhece as profundezas de Deus, e todas essas realidades são realidades de uma pessoa. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma pessoa. E essa foi a primeira realidade que eu aprendi no início da minha caminhada com Jesus. Eu realmente não sabia muita coisa, eu precisaria saber, elas fizeram falta na minha vida, mas Deus estava formando algo em mim, permitindo que a minha caminhada fosse assim, por um motivo, Ele queria que fosse desse jeito.
Então, eu lembro de passar horas no quarto só conversando com o Espírito Santo. E a partir disso eu comecei a aprender a andar com o Espírito Santo, ou seja, eu percebia a presença dele sobre mim quando eu conversava com ele, quando eu orava, e também percebia quando não estava. E eu procurava como que cuidar e guardar dessa presença sobre mim. Desde os primeiros meses de convertido, eu já estava aprendendo a fazer isso, e isso é algo que hoje em dia nós estamos buscando entender melhor aqui no nosso ministério. Então, olha que interessante que quando Deus trabalha na nossa vida com um propósito, Ele faz coisas lá no início da nossa jornada que a gente nem imagina, que talvez vão ser fundamentos de uma coisa lá na frente. Eu não aconselharia um novo convertido somente focar nessas coisas como foi comigo, mas Deus tinha um propósito, e o propósito era eu estar hoje aqui falando para você que está me ouvindo, que o Espírito Santo é uma pessoa, e você pode ter um relacionamento íntimo com essa pessoa, porque Ele quer relacionar com você. Então, das passagens bíblicas que nós temos nas Escrituras sobre o Espírito Santo, João, do capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, são passagens magistrais, são passagens maravilhosas falando sobre a pessoa e a obra do Espírito. E eu queria ler 2 versículos com você sobre isso, um em João 14 e em outro em João 16, e mostrar a você um pouco daquilo que eu sinto que Deus está falando conosco nesse tempo. Então, o primeiro versículo está em João capítulo 14. Então, começando no versículo 15, Jesus disse: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Então, o versículo que eu quero enfatizar com você é esse versículo do meio aqui, ok? O versículo 16 que diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Então, essa expressão aqui, Consolador, que é o Paracleto, ou Paráclito, é uma expressão muito interessante. Por quê? Em primeiro lugar, ela é uma expressão que pode ser conectada com questões judiciais, muito semelhante a um advogado. Quando nós lemos em 1 João que Jesus é o nosso advogado diante de Deus, a palavra que está ali para essa função é Paráclito ou Paracleto. Mas Paráclito não é apenas advogado, porque advogado é o termo usado dentro de um contexto judicial. A palavra pode significar mais do que isso. Pode significar alguém que encoraja, alguém que exorta, alguém que ajuda. Então, basicamente, se nós colocássemos essa palavra traduzida para a nossa língua, século 21, 2020, se nós colocássemos essa tradução para a geração millennium, a maneira que nós traduziríamos Paráclito é algo muito semelhante a mentor. Por quê? O mentor é alguém que te ajuda, é alguém que te encoraja, é alguém que te ensina, é alguém que está ao seu lado, te mostrando como fazer. Dependendo de como você pensa, poderia ser o seu coaching, mas não coaching no sentido, aquela coisa que a gente tem tanta crítica que vê na televisão, mas coaching no sentido de treinador, alguém que se importa com você, alguém que encoraja você para que você viva aquilo que você precisa viver, para que você alcance aquilo que precisa alcançar. Ora, isso nada mais é do que a boa e velha palavra que nós usamos no meio evangélico, chamada de
discipulador. Jesus foi, por 3 anos e meio, o discipulador, o mestre dos 12 apóstolos. Então, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Por quê? Porque ele disse o seguinte, que ele iria rogar ao Pai, e o Pai daria outro Consolador. Ora, a expressão outro implica que já havia algum. Se ele está pedindo por outro, é porque já havia algum. E esse algum era o próprio Jesus. Então, Jesus, durante 3 anos e meio, foi o paráclito dos 12 apóstolos e dos demais discípulos que estavam com eles lá. Mas, quando Jesus subiu, ele disse, eu vou deixar outro no meu lugar. Para pensar que nós naturalmente não pensamos que o Espírito Santo está em pé de igualdade com Jesus. Nós temos a tendência de não pensar isso. Em primeiro lugar, nós não pensamos isso porque nós temos a tendência de, porque o Espírito Santo é invisível, e porque Jesus é visível, porque Jesus estava em carne e osso, é como se Jesus fosse mais real que o Espírito Santo. A gente não fala essas palavras, mas a gente age de acordo com essas palavras. A gente não fala, mas age assim. Parece que o Espírito Santo, às vezes, inclusive, é menos Deus do que o Pai e o Filho. Parece que ele é um negócio aí que Deus manda para fazer algumas coisas, mas, gente, o Espírito Santo não é só uma pessoa, como eu estou dizendo, o Espírito Santo é Deus, tão Deus quanto Jesus, tão Deus quanto o Pai, porque não são 3 deuses, é um único Deus que coexistem em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito, por exemplo, da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, fala que o Espírito estava presente na criação. Então, tudo aquilo que foi criado porque o Espírito estava lá. O Espírito tem Gênesis 1 no seu currículo. O Espírito Santo tem Gênesis 1 no seu currículo. Ele criou todas as coisas. Mas não só isso. A Bíblia diz em Romanos o seguinte, que se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós, esse que ressuscitou a Jesus irá vivificar os nossos corpos. O que o versículo está dizendo? Que o Espírito ressuscitou a Jesus. Então o Espírito não é apenas o Espírito da criação, o Espírito também é o Espírito da redenção, porque ele foi responsável pela ressurreição de Jesus, que hoje é a nossa salvação. E então Jesus diz para os discípulos, eu vou deixar outro semelhante a ele. A gente não acha que ele é semelhante. Por que a gente não acha? Muitas vezes, talvez você fale assim, se Jesus estivesse aqui hoje, ele não ia deixar a igreja ser desse jeito. Irmãos, ele está aqui hoje. O Espírito Santo é Senhor, assim como Jesus, assim como o Pai. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. O Espírito Santo é pessoa, assim como o Pai, assim como o Filho. E Jesus disse que estava deixando, ou queria enviá-lo, para que estivesse no seu lugar. Pense comigo. Às vezes você pode pensar assim, nossa, se Jesus estivesse aqui hoje, aqui e agora, eu poderia perguntar para ele como fazer a igreja. Ia ser tão mais fácil. Iria poupar tanto trabalho. Eu poderia perguntar para ele, por exemplo, como lidar com a minha família, porque ele iria me responder.
admita, por mais que você talvez não fale claramente essas palavras, você alguma vez já pensou algo próximo a isso? Pois bem, Deus está te dando uma oportunidade agora de arrepender, porque essa não é a verdade de Deus. Deus está presente entre nós pelo seu Espírito. O problema é algo que nós vamos ler no próximo versículo. João, capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, é para vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Irmãos, esse versículo é estranho, porque ele diz que é para nosso benefício que Jesus foi assunto ao céu e está à direita de Deus. É para nosso benefício que ele foi embora. Mas a questão é que ele não foi exatamente embora. O que aconteceu então? Ele disse, é para vosso benefício que eu vá, porque se eu não for, não posso enviar o Espírito Santo, ou se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, Jesus foi para que ele pudesse enviar o Espírito. Jesus achava que era tão importante, irmãos, o Espírito, que era mais importante o Espírito estar presente do que ele. Isso não cabe na nossa mente. Jesus está dizendo, é para vosso benefício que eu vou. Mas quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para a realidade, nós pensamos que isso nos prejudica. Por que é para nosso benefício que ele vá? Bom, talvez isso tenha uma relação com as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz assim, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido a Jesus segundo a carne, não conhecemos mais. Então, os apóstolos conheceram Jesus segundo a carne, ou seja, os apóstolos conheceram Jesus fisicamente, conheceram Jesus visivelmente, conheceram Jesus nessa substância, nessa materialidade. Eles conheceram assim. Mas o que acontece? A realidade de quem Jesus é muito maior do que aquele corpo que os discípulos estavam vendo. Jesus estava ali, diante dos discípulos, mas Jesus era muito maior do que aquilo que os discípulos estavam vendo. O sentido, o significado, a relevância, a profundidade de quem Jesus é muito maior do que aquele homem de Nazaré que eles viram. Não que a realidade de quem ele seja esteja separado, ok? Não é que o Jesus histórico e a segunda pessoa da Trindade estão separados, não. Existe uma união que na teologia nós chamamos de hipostática, que são duas naturezas numa mesma pessoa. Então, não são duas pessoas, é a mesma pessoa, só que a questão é que toda a implicação e realidade de quem aquele homem era, os discípulos ainda não tinham apreendido, e para que eles pudessem apreender toda a realidade, grandeza, relevância da pessoa de Jesus, Jesus precisava ir, porque vindo o Espírito, que seria o outro Paráclito, agora ele iria ensinar sobre o Jesus invisível, sobre tudo aquilo que Jesus é, mas que nós não podemos ver. Por isso que diz que o Espírito iria testificar de Jesus, ensinar, glorificar. Então o que acontece hoje
é que o momento que nós estamos vivendo, é óbvio que nós queremos que Jesus volte, mas quando que Jesus vai voltar? E por que Jesus vai voltar? Ele não vai voltar para que a situação seja, quando ele voltar, igual como era quando ele foi. Ou seja, a compreensão de quem ele é precisa ser muito maior quando ele voltar do que quando ele foi. Quando ele voltar, os seus discípulos, mesmo Pedro, João, Tiago e nós, vamos olhar para ele e vamos perceber alguém muito maior, muito mais importante, muito mais digno do que a pessoa que estava aqui na terra quando nós lemos no Evangelho. E agora, quando nós vamos aos Evangelhos, porque nós temos contato com o Espírito Santo, nós vamos perceber esse algo a mais, esse algo além do que os olhos humanos poderiam ver. Então o que acontece é que os discípulos tinham essa forma humana que eles estavam concentrados. A relação deles com Jesus era somente com aquela forma, era somente com aquela pessoa ali física. Mas agora, Jesus queria estar invisível. Inclusive, uma vez eu vi alguém explicando que quando Jesus, no caminho de Emaús, começou a explicar sobre quem ele era e se assentou na mesa para comer com os discípulos, quando ele partiu o pão, ele desapareceu. E alguém falou assim: por que ele desapareceu? Porque agora ele estava no coração deles. Então o que acontece? Jesus, ele está literalmente à destra de Deus agora mesmo. Isso é um fato, isso é verdade. Mas você precisa entender algo. Ele também está aqui e agora, pelo Espírito Santo. Portanto, nós precisamos de uma grande curva na nossa maneira de pensar e viver, porque nós estamos achando que a igreja está à solta. Nós pensamos que as coisas estão dando errado e não tem ninguém no controle. Tem alguém no controle, sim. A questão é quantos de nós estão voluntariamente entregando o controle ao Espírito Santo para que ele faça aquilo que ele quer fazer. Quantos de nós estão resistindo ao Espírito Santo? Entende que se Jesus estivesse fisicamente aqui, você poderia perceber o olhar dele e saber se ele está aprovando ou reprovando algo que você está fazendo. Mas no momento ele não quer isso. Sabe o que ele quer? Que você aprenda a conhecer o olhar dele, mesmo sem ver visível fisicamente os olhos dele. Que o olhar dele pelo Espírito toque em você. Talvez você gostaria de receber um abraço de Jesus, mas o que ele quer que você aprenda é que existe uma realidade de experiência com a presença dele, que vai além de braços humanos te envolvendo, mas existe um abraço que o Espírito concede a teu espírito, que é inigualável. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nessa temporada, eu creio que Deus está nos dando uma direção. E essa direção é honrarmos aquele que é invisível. Colocando de outra forma, é pararmos de deixar ele de lado porque ele é invisível. Honrarmos a ele não simplesmente como o Deus que nós adoramos lá no céu distante, mas como o pastor presidente da igreja. Eu tomei uma decisão. Eu quero passar a ser o vice-pastor da nossa igreja. Já parou para pensar que os apóstolos, como eu li antes, em Atos, eles disseram: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Quando foi a última vez que o Espírito Santo tomou uma decisão clara e objetivamente na sua vida, na sua igreja, no seu ministério? Essa é a hora dessa realidade voltar a acontecer na sua vida. Que Deus seja com o teu espírito nesses dias, te conduzindo a isso. Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento na tua palavra. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor libere revelação da tua presença entre nós, mesmo invisível, mesmo sem vermos, sentirmos e percebermos algumas vezes. Pai, leva-nos a esse lugar de compreensão de que o Espírito não é um Deus menor e que não é uma força simplesmente, mas é pessoa e é Deus, digno de adoração e extremamente desejoso de ter relacionamento. Abençoa teu povo, dá a eles uma semana debaixo da tua presença, em nome de Jesus. Amém.